a parada é a seguinte. A seleção de todos os tempos mais decidida por IA. Vamos ver se o ChatGPT tá melhor do que muitos comentaristas ou se tá ruim. Eu perguntei para as 5 das maiores inteligências artificiais Tá, são 3 americanas, uma francesa e uma chinesa. qual é o melhor jogador da história de cada posição. Todo mundo tem sua própria lista de qual é o maior de cada posição. Mas nesse vídeo vamos deixar as IAs decidirem. Eu mandei esse comando, pedindo para escolher um jogador por posição. Então cada IA vai dar um voto. O jogador com mais votos entra no time. Começando com o líder desse elenco, o técnico. Qual é o maior treinador de todos os tempos? Pra mim, Guardiola. E Barbieri também, que é bem bom. Mas eu ainda prefiro um pouco mais Guardiola. Pouca coisa, tá ligado? Bom, o ChatGPT escolheu o Johan Cruyff. Tá. Essa eu não esperava. O Cruyff foi o técnico que revolucionou o Barcelona, tendo um time com jogadores. É um baita nome também. É um baita nome. Normalmente vai ser Cruyff, Ferguson, Guardiola e talvez um outro ali. Mas normalmente vai ficar entre esses 3. O pessoal tá falando Zubeldia, Carpini... Carpini é foda. Zubeldia não, né? Zubeldia é de boa. Diniz, Dorival... Jogadores como Pep Guardiola e conquistando o primeiro título de Champions da história do clube. Ele mudou o Barça pra sempre. Mas ao contrário do ChatGPT, a IA do Elon Musk escolheu Alex Ferguson. And 13 Premier League titles. Pra quem não sabe que evento é esse aqui é o velório do United, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é a despedida do Ferguson, também conhecida como velório do United. Mas é um baita time ainda. Mas que, porra, o tanto que esse homem aposentou e o time morreu é brincadeira. 13 Premier League titles. 13 títulos de Premier League. Então a decisão vai ficar com outros 3. E a IA do Elon Musk não ficou sozinha. O francês Lechat, a IA do Google e o chinês DeepSeek... Ninguém Guardiola? Nada? Ninguém? Ninguém? É porque provavelmente isso aqui consulta notícias e tal, e aí como o Guardiola ainda é um técnico em atividade, vai ter menos notícias deles do que os caras que já se aposentaram e que já marcaram a história porque já pararam, tá ligado? A história já está contada. Então, faz sentido. Mas o tanto que eu votaria no Guardiola, discordo de todo mundo aqui. Também votaram nele, garantindo pro Alex Ferguson a primeira vaga no time. Mas tá bem, beleza. Então agora que a gente tem um técnico, também deixei eles escolherem a formação. E foi um consenso. 4-3-3. Então bora aí pro goleiro, onde o Grok do Elon Musk votou nele, Lev Yashin. Se tu não conhece, ele foi literalmente o único goleiro da história a ganhar a bola de ouro. Pra tu ver, ele conseguiu ser campeão da Eurocopa com a Dito isso, meu voto seria no Neuer. União Soviética. Jogou muito também nas Copas de 58 e 62 e revolucionou a posição. Tanto que em 63 foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas claro, tem outros goleiros lendários como Buffon, Neuer e etc. Mesmo assim, o ChatGPT também votou no Yashin, seguido por Lechat, Gemini e DeepSeek. Cara, eu acho que vai ter muita gente aposentada, tá? Eu acho que é aquela parada que eu expliquei. Provavelmente, por ser uma história que já tem ponto final, que já está contada e não em, né, ainda acontecendo, acho que vai ter muita gente aposentada, muita gente. E aí o cara, pô, ele tem o histórico de ser o único goleiro que ganhou bola de ouro, isso aí vai pesar muito. Dito isso, eu votava no Neuer. Um consenso total. Temos o nosso goleiro. Mas agora, nos zagueiros, não teve tanto acordo. Pro primeiro zagueiro, a IA francesa Lechat votou em Baresi. Paulo Maldini. Franco Baresi. Um zagueiro que passou literalmente 20 anos no Milan. Mais de 10 como capitão, conquistando nada menos que 3 Champions e até uma Copa do Mundo com a Itália. Mas o Gemini do Google não escolheu ele, e sim o Bobby Moore. Hoje ele não é tão falado, mas Bobby Moore foi o capitão do West Ham por mais de uma década. E o que fez ele entrar para a história foi liderar a Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 66. Mesmo assim, o ChatGPT não escolheu ele e nem o Baresi. Ele foi com outro zagueiro, Sérgio Ramos. Bola alçada na marca penal, toque de... O primeiro em atividade. O primeiro em atividade que aparece aqui. Pois é, 3 votos, 3 jogadores diferentes. Então a decisão final fica com o Grok e o DeepSeek, que votaram em Sérgio Ramos de novo, com 3 dos 5 votos. Caraca, Beckenbauer nada. Beckenbauer nem um voto. O Maldini eu acho que ele ainda pode aparecer como lateral. Mas caso não, Beckenbauer e Paulo Maldini nada. Nem um voto. Caraca! O Sérgio Ramos entra no time dos maiores da história. E não é por acaso.
4 títulos de Champions League, 5 La Ligas, 2 Eurocopas, uma Copa do Mundo, e ele tem quase o mesmo número de gols que o Será que ele pediu, tipo assim, zagueiro direito, zagueiro esquerdo? Será que é isso? Zidane. Acredite se quiser. Só não vamos falar de cartão vermelho. Mas ainda falta um zagueiro. E o Grock votou nele. Franz Beckenbauer. Se é Tá. difícil que um zagueiro ganhar a bola de ouro, o Beckenbauer ganhou 2. Ele de fato revolucionou a posição, sendo um defensor que também atacava. Aí além dessas bolas de ouro, também ganhou a Copa do Mundo, uma Euro, 3 Champions e muitos outros títulos. Ele Só foi coisa tão pouca. lendário que literalmente todas as outras IAs Tá, menos mal, menos mal. Eu não sei qual que foi o prompt que ele deu, qual comando ele deu, tá ligado? Mas tá bom, né? No outro zagueiro votaram nele. Beleza, ok. também votaram nele. Um consenso. Agora as IAs concordaram. Mas isso não vai durar muito. Então a zaga tá formada. Sérgio Ramos e Pô, Beckenbauer. tá um baita time. Agora Baita vamos time. pra próxima posição. Lateral esquerdo. Ao longo da história teve laterais esquerdos lendários. E o ChatGPT escolheu ele. Paolo Maldini. Eu falei, talvez o Maldini aparecesse como lateral. A gente lembra do Maldini hoje como zagueiro. Ele até ganhou 2 Champions nessa posição. Mas dos anos 80 até o começo dos anos 2000, ele foi o lateral esquerdo do Milan, vencendo 3 Champions nessa posição. Sim, ele terminou a carreira com 5 títulos e ainda foi vice mais 3 vezes. Literalmente 8 finais disputadas. Além disso, como lateral da Itália, ele chegou na final da Copa e ficou em terceiro na bola de ouro. Gigante. Mas claro, tem outros lendários como Roberto Carlos, Marcelo e etc. Mesmo assim, o Grock votou no Maldini, Lechat também votou nele, seguido por Gemini e Deep Seek. Tamo junto, ok. Estamos voltando bem, né? Estamos votando legal, Um ok. consenso total. Eu esperava ver pelo menos um voto no Roberto Carlos, mas não. E é no meio campo que vai rolar a maior discussão. Então agora que a gente já tem o lateral esquerdo, Tá, lateral direito vai ser quem? Cafu e quem mais nessa brincadeira? antes de ir pros meias, vamos completar a defesa com lateral direito. Nessa posição também já teve vários lendários, Lam, entre eles o Carlos Felipe Alberto. Lam, mas o Google Gemini votou nele. Marcos Moraes, mais conhecido como Cafu. O Cafu é considerado um dos melhores laterais direitos da história por causa da sua resistência, consistência absurda e técnica. Mas talvez ele não fosse tão lembrado assim se não fosse pelos seus títulos. Pelo São Paulo ele ganhou tudo que podia, desde o estadual até o Mundial de Clubes. Aí quando foi pra Europa, continuou empilhando taça. Série A com a Roma, Série A com o Milan, a Champions League e o Mundial de Clubes. Mas claro, também tem um recorde impressionante só pra ele. O único jogador da história a entrar em campo e disputar 3 finais de Copa do Mundo seguidas, vencendo 2 delas. Então não é nenhuma surpresa que, além do Gemini, todos os outros também votaram. Cara, o Mbappé, se pegar mais uma final... Nossa, todo mundo votou nele. O Mbappé já tem 2 finais seguidas, né? O Mbappé vem aí, 18 e 22. Ele perdeu 22, né? Mas o Cafu também perdeu 98. Então, assim, o Mbappé, esse 26... Vamos, aguardemos. Votaram no Cafu, garantindo Tá, pra justo. ele uma vaga no time Pô, baita time. Baita time, meu Deus do céu. dos maiores da história. Essa defesa tá simplesmente absurda. Mas se as IAs ficaram num consenso na escolha dos laterais, agora chegou a parte que elas realmente começaram a discordar. Pra equilibrar o time, ele vai ter um volante, um meia central e um meia atacante. Vai ser o quê? Vai ser um Casemiro? Vai ser um Busquets? Vai ser quem aqui nessa brincadeira? E como o melhor volante da história, o Google Gemini votou nele, no Roy Keane. O Keane foi o capitão do United numa de suas eras mais dominantes. Ele jogou lá de 93 até 2005, sendo líder em campo com uma marcação muito forte e também ajudando na construção das jogadas. E literalmente venceu os 7 títulos da Premier League, a Champions de 99 e muito mais. Não, quem é esse é foda, né? Você perguntar quem é esse, você me quebra. Se bem que ele não é tão conhecido aqui no Brasil, não. Então, talvez você não tá tão de sacanagem assim, não. Mas, tipo assim, ele é famoso, tá ligado? Mas o melhor da história na posição, eu não sei se eu iria por aí. Mas, mesmo assim, o Grock discordou do Gemini, votando Quem? em outro jogador completamente diferente, o Claude Quem? Makelele. O Ah, francês jogou no Real Madrid, Chelsea e PSG e era tão importante Mas mesmo assim, melhor da história na posição também. que quando saiu do Real Madrid, o Zidane disse que o time tinha perdido seu motor. Mas pra mim, chamar ele de o maior volante de todos os tempos já passa dos limites. E parece que o ChatGPT concorda comigo, Eu olho pro chat, Pulgar, Hugo Moura, não vão aparecer, não? porque não votou nele, mas também não quem? votou no Keane. Em vez disso, escolheu Lothar Matthaus. Ok.
técnico do Atlético Paranaense, pra quem não tá ligado. O Matheus, ou Matheus, foi o capitão da Alemanha na Copa de 1990, quando derrotaram a Argentina de Maradona na final. Ele era o líder da seleção alemã, chegando a jogar 4 Euros e 5 Copas do Mundo. Aí por clubes, também conquistou várias Bundesligas com o Bayern e uma Série A com a Inter de Milão. Ele era um volante super técnico, físico e consistente. Tanto que em 1990... Pô, não vai ter uma citação a Casimiro, Sérgio Busquets, nada? Vai passar batido mesmo? É isso aí mesmo? Ele literalmente ganhou a bola de... O Busquets me ganha muito com aquele jeito classudo dele, que ele é altão, magrelo, meio esquisito, mas ele é classudo pra caramba, tá ligado? Ele é o tipo de craque silencioso, você não vê ele jogando, mas ele joga muita bola. Toni Kroos poderia ser citado também, é que eu não sei se o Kroos faria exatamente esse primeiro volante, tá ligado? ouro. A disputa pelo posto de melhor volante da história é gigante. Até que a IA francesa também votou no Matheus. Então o voto final fica com o Dipsic, que confirmou a vitória dele. Tá. Com 3 de 5 votos, o Eu discordo, mas não tá tão ruim não. Matheus Beleza. entra no time. Mas agora vamos para uma posição cheia de lendas. O meia central. Tanto jogadorzaço já jogou nessa posição, que se tu perguntar para 5 pessoas, vai ter 5 respostas diferentes. Mas vamos ver em quem as IAs votaram. Começando com o Grok, que votou em Zinedine Zidane. Mesmo tendo atuado mais como um meio ofensivo, o Kroos decidiu colocar ele aqui. O Zidane tinha uma técnica absurda para dominar o meio-campo. Só na Espanha de 2010 tinha uns 3, 4 que poderia ser citado aqui. E com títulos para provar. Uma Copa do Mundo, marcando 2 gols na final. Outra Copa terminando como vice, mas também marcando na final uma Euro e uma Champions. Também com gol na decisão. Então não é de surpreender que ele também tenha ganhado uma bola de ouro. Matheus Pereira. Com certeza vai aparecer aqui o Matheus Pereira. Felipe Anderson, com certeza. Mas mesmo com uma carreira gigantesca, o ChatGPT não votou no Zidane. E sim Votou em quem? Xavi Hernández. Foram 17 anos no Barcelona, 4 títulos de Champions, 2 Euros e uma Copa do Mundo. Mas não é só sobre títulos. Tinha uma precisão de passes absurda, sendo o coração do famoso tiki-taka. Ele até chegou a ficar no pódio da Bola de Ouro 3 anos seguidos. Essa disputa tá pesada. E fica ainda mais porque a IA francesa discordou dos dois, votando em Johan Cruyff. Nossa, Deus, que briga, hein? Caraca, mas assim, é só cachorro grande. Nesse pagode aqui, o Xavi é o menor. Por mais que como meio campista mesmo, talvez ele me agrade mais, tá ligado? Meio campista clássico. Sim, 3 votos diferentes. Se o Xavi ficou em terceiro na Bola de Ouro, o Cruyff ganhou 3 vezes. Também levou a Ajax para 3 Champions seguidas e foi vice da Copa do Mundo. Ele literalmente redefiniu o futebol, influenciando para sempre. Essa disputa tá insana, e a decisão fica com Gemini e Dipsic, onde os dois votaram no mesmo cara, Xavi Hernández. Tá. Com 3 votos de 5, o Xavi entra no time Pra posição ali até que faz sentido. Aqui o pessoal tá citando um que vale realmente, o Zico. Mas eu acho que o Zico seria mais ofensivo que isso. como o melhor meia central da história. Tipo assim, como jogador, pô, Zidane e Cruyff foram maiores do que o Xavi, tá ligado? Mas nessa posição aqui específico faz sentido pensar no Xavi. E aí, aqui sim, poderia pensar no Kroos, sei lá, Iniesta também valia a citação. Mas antes de a gente ir pros atacantes, ainda falta uma posição. O meia atacante. Quem ia ficar Então, aqui faria mais sentido pensar no Zico, eu acho. Mas, querendo ou não, vai ter gente mais foda do que o Zico com a ainda. lendária camisa 10? Até agora, as IAs discordaram bastante. Mas Sim. agora teve um consenso total. Com 5 votos de 5, o melhor meio ofensivo da história, segundo as IAs, é ele. Diego Caralho, levou tudo. Mas é o Maradona, né? Vai fazer o quê? Maradona. Maradona, tá arrebentando com o jogo, vai, que beleza! Nenhum voto diferente. Que loucura. Mas faz sentido. O Maradona sempre teve na discussão de maior jogador de todos os tempos. Na Copa de 86, ele teve 10 participações a gol em 7 partidas. Pois é, um deles foi com a mão, mas valeu. Além disso, ganhou títulos com o Napoli, com o Barcelona e por onde passou, sempre impressionou todo mundo com a sua habilidade e dribles. Agora faltam só 3 jogadores para as IAs decidirem. Pô, vai ser Pelé, Messi e Cristiano? Ponta esquerda, ponta direita e centroavante. E para ponta esquerda, o jogador escolhido pelo Google Gemini me surpreendeu. Johan Cruyff. Sim, o nome do Cruyff apareceu como técnico, meia central e agora ponta esquerda. Isso mostra o quão incrível ele foi. Mas chamar ele de melhor ponta esquerda da história é forçar um pouco. Tanto que o ChatGPT discordou, votando em outro cara, Cristiano Ronaldo. Essa todo mundo já esperava. Hoje ele joga mais como centroavante, mas passou a maior parte da carreira na ponta esquerda, virando o maior artilheiro da história, da Champions League, do Real Madrid, da Euro, do futebol de seleções e lá vai.
já se aproximando dos 1000 gols na carreira. Além disso, campeão da Euro, 5 Champions Leagues e 5 bolas de ouro. Então não foi O normal seria, beleza, Cristiano, Messi e Pelé, né? Qualquer coisa diferente disso vai ser esquisito. só o ChatGPT, mas o Grok, Lechat e DeepSeek também votaram nele. O CR7 tá no time. Agora vamos pra ponta direita. Se ali na esquerda teve pelo menos 2 nomes diferentes, aqui foi indiscutível. Quem? Fala. Todas elas votaram em Lionel Messi. Pro Messi, chegou de novo, deixou o Boateng no chão por cobertura, que golaço! Com mais de 860 gols na carreira, o Messi é literalmente o jogador com mais títulos na história. 4 Champions, 10 La Ligas, 2 Copas Américas e, o mais importante, a Copa do Mundo. Cara, que bom que o Messi virou o jogador que mais tinha título, né? Porque até então era um bagulho muito nada a ver. Eu lembro que durante um bom tempo, o Maxwell brasileiro era um dos maiores campeões, aquele lateral, e o Dani Alves também ficou com essa posição um tempão. E assim, nossa, porra, foda, né? O Maxwell porque é meio nada a ver, e o Daniel porque, porra, o Daniel. Aí agora, pô, o Messi ser o cara que tem a maior quantidade de títulos, da hora. Ficou legal, ficou legal. Pô, é o Messi. Bacana. Mundo, totalizando 45 títulos. Mas o que vai fazer o Messi realmente ser lembrado por séculos é um recorde que nunca vai ser quebrado. 8 bolas de ouro. A gente podia ficar o dia inteiro só falando do Messi e do Cristiano aqui. Mas agora que ele garantiu o seu lugar no time, vamos pra última posição. Pô, se não tiver o tal do Edson Arantes do Nascimento aqui, tá tudo errado. O centroavante. Essa é outra posição cheia de lendas. Mas o ChatGPT votou nele. Ronaldo Fenômeno. Ele deve ter dado prompt de centroavante. E aí talvez o Pelé não vai aparecer aqui não, porque centroavante, tá ligado? Com só 20 anos e uma temporada, o Ronaldo pelo Barcelona teve 60 participações a gol em 49 jogos, se tornando o jogador mais jovem da história a ganhar a bola de ouro. E mesmo depois de lesões sérias no joelho, em 2002 ele voltou com uma máquina de gols, marcando 8 na Copa do Mundo e vencendo mais uma bola de ouro. Uma verdadeira lenda do futebol. Imagina se o Ronaldo não tivesse se machucado. Mas tem outros nomes que poderiam aparecer aqui, como Gerd Müller, Romário, Lewandowski, etc. Mas claro, o Grok votou nele. Pelé! O único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo, marcando na final em 2 delas. Foi por causa dele que a camisa 10 virou um símbolo de craque do time. Antes dele era só mais um número. O futebol é literalmente dividido entre antes e depois do Pelé. Com mais de 1000 gols na carreira, ele mudou o futebol para sempre. Então mesmo tendo atuado mais como meio ofensivo ou segundo atacante, não só o Grok, mas Lechat, Gemini e DeepSeek também votaram nele, finalizando o nosso time com... Moleque, ficou um time meio fraco, né? Yashi, Beckenbauer, Ramos, Cafu, Maldini, Lothar Matthaus, Xavi, Maradona, Messi, Cristiano, Pelé e o Ferguson treinando. Fraco, pouca coisa. Chave de ouro. Tu mudaria algum desses jogadores? Cara, assim, se fosse pra trocar só um aqui, quem que vocês mudariam? Galera que quiser comentar depois também. Eu acho que se fosse pra eu trocar só um, Lothar Matthaus com uma certa facilidade. Não sei se eu tô falando besteira aqui, mas eu acho que eu trocava o Lothar Matthaus com uma certa tranquilidade, sem pensar muita coisa, tá ligado? O que vocês mudariam nisso aqui, nesse pagode aqui? Comenta aí embaixo. E se gostou desse vídeo, acho que vai curtir esse aqui também. Já assistimos. Olha só, de novo, disso aqui, dessa galera aqui, o que vocês mudariam? Porque, por exemplo, eu acho o Neuer mais da hora. Até porque eu não vi o Levi Ache, mas assim, entendendo o futebol moderno e tal, eu respeito muito o Neuer. O Neuer meio que criou uma exigência que o goleiro saiba pelo menos um pouco jogar com os pés. Ele estabeleceu um novo padrão, tá ligado? Mas, pô, Levi Ache, legal também. O resto aqui eu posso discordar de uma coisa ou outra, mas tudo bem. O Lothar Matthaus eu acho que dava pra fazer melhor ali. Não que não seja um jogador lendário, mas sei lá, eu trocaria uma coisinha ou outra. Vocês, o que vocês mexeriam? Matthaus pelo Casemiro, Matthaus pelo Zidane. Pô, mas aí o Zidane, o Xavi, Maradona, quem marca é Deus, né? Aí você tá entregando a marcação pra Jesus Cristo. O Wesley na lateral direita. O meu erro é olhar o chat. O meu erro é esse. Trocaria um Xavi? Tá, pode ser também. Cabe, mano, sei lá, o Zidane aqui no Xavi, tá ligado? Cabe, pô, algumas coisas aqui. Sei lá, o Toni Kroos, cabe o Iniesta. O Iniesta não ganhou uma citação em momento nenhum. Hora nenhuma. Daria algum desses jogadores? Comenta aí embaixo. E se gostou desse vídeo, acho que vai curtir esse aqui também. Então beleza, valeu e tchau! Mano, baita vídeo mais uma vez, só que a JM já é figurinha carimbada aqui dessa live. O link pro canal dele estará aqui embaixo na descrição. Se por acaso Vossa Senhoria ainda não for inscrito,
faça o favor, se inscreva lá, certo? Mas muito bom vídeo, muito bom vídeo. Discorda ali de uma coisinha ou outra, mas no geral, muito bom vídeo, muito bom vídeo. E o Yuri, que Yuri? Alberto? Tá lá na casa dele essa altura, ele deve estar lá, tomando refrigerante, descansando. Nesse time aqui, ele não passa nem perto de estar, não. Mas na casa dele, ele tá bem, vai bem, obrigado.